E falar sobre perdão é muito bom, porque para nós cristãos, o perdão ele não é uma opção. Na verdade, o perdão ele é um princípio bíblico. É algo que o Senhor próprio Jesus Cristo, ele vai falar para os seus discípulos. Ali quando Pedro, ele faz aquela indagação, quantas vezes devemos perdoar, Senhor? Aí o Senhor falou, 7 vezes? Ele falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi sobre isso a nossa live passada. Inclusive tá no grupo, ô Dani, depois eu mostro para você. Eu mando para você as lives anterior. E então nós falamos sobre perdão. E o perdão é uma prática, tá? Perdão é algo que eu preciso entender a importância dele na minha vida. Falar sobre perdão muitas vezes vai nos trazer dor, angústia. Nós aprendemos na primeira live como que o nosso organismo ele reage quando nós estamos com mágoas, com ressentimentos, com travas emocionais, gavetas fechadas de coisas que só nós sabemos que vivemos. E quando começamos a falar sobre ter que abrir essas caixinhas, ter que tirar coisas ali, é só Jesus Cristo, é só Deus, só o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Nós damos acesso apenas ao Espírito Santo a mexer, mas nós devemos dar esse acesso a Ele. Às vezes tem coisas aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, lugares escuros onde só o Espírito Santo é capaz de mexer, é só nele que nós damos autoridade para mexer. Então, eu quero dizer para você, para todas nós que estamos aqui, que falar de perdão não... A primeira coisa, nós temos que sentir privilegiadas quando o Espírito Santo nos impulsiona a falar sobre o perdão. Porque o perdão ele é curador. O perdão ele traz cura à nossa alma. Na primeira live nós falamos sobre o cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio onde o nosso corpo se prepara para luta e fuga. Cada vez que eu tô com excesso desse hormônio, eu fico cansada, eu fico fadigada, eu fico ansiosa, eu fico com excesso de pensamentos. Eu tenho problema no sono, eu tenho problema com depressão, ansiedade. Muitas coisas acontecem e às vezes é algo lá que você nem tá entendendo por quê. Você fala, nossa, mas pra mim, eu não sei nem por que eu tô me sentindo assim. É justamente algo que mexeu, às vezes que tá lá atrás. E de repente, em alguma situação, nós temos um ladinho aqui do nosso cérebro, que é a amígdala, que ela traz à tona todas as lembranças de medo. Então é um lugar ali no nosso cérebro onde não fica esquecido, a gente pode passar o tempo que for. A nossa amígdala, ela vai fazer a gente lembrar. Às vezes não é algo consciente, então às vezes eu não tenho consciência por que tá vindo alguns sentimentos em mim, mas a amígdala, ela trabalha por sensações. Então, um gatilho, um momento da sua vida vai trazer um sentimento de medo, um sentimento às vezes de angústia, de algo que já está lá atrás. Então, quando nós vamos falar de perdão, é como se o Espírito Santo estivesse falando para nós, eu não quero que você caminhe assim, eu sei que no momento da dor, das dores, das mágoas que foram causadas dentro de você, você às vezes não tinha recurso para poder se livrar das dores. Mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita e nos dá condições de perdoar qualquer ofensa. E nós vamos falar de uma história que todas que estão aqui, conhecem muito bem, que é a história de José. Eu amo a história de José, eu acho que na grande maioria já ouviu uma pregação que já chorou, já leu a Bíblia e já se emocionou. Não tem como não se emocionar com a história de José. Mas antes nós vamos orar, tá? Senhor, mais uma noite estamos aqui para falar da sua
Doce palavra, Espírito Santo, como carecemos da sua voz. Fale ao nosso coração. Espírito Santo, nós damos total acesso a Ti para abrir as gavetas dos nossos corações. Queremos caminhar livre, leve. Queremos caminhar, Senhor, com a Sua direção. Espírito Santo, tira toda a sujeira, todo o lixo que ficou acumulado, que nunca foi falado, que nunca foi tirado, que nunca foi resolvido, Pai. Espírito Santo, que nessa noite nós possamos tirar as cargas pesadas da nossa alma e entregar aos teus pés todo e qualquer sentimento de rancor, de ressentimento. Não queremos viver assim, Senhor, cabisbaixas, angustiadas, deprimidas, mas queremos ser livres em Ti, Jesus. Nos ensina a perdoar, mostra o caminho para o perdão, o caminho para deixar, Senhor, as dívidas dos nossos ofensores. Ó Espírito Santo, trabalhe no coração de cada mulher, de cada uma que estará assistindo essa live. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Na live anterior, nós falamos num versículo muito lindo que vai falar sobre o perdão, que é esse que é quando Pedro indaga. E aí o Senhor vai falar de um senhor que ele vai chamar os seus servos, né? E vai querer prestar conta com eles. Hoje nós vamos falar sobre José. E eu quero começar a falar em José em Gênesis 50, no versículo 14, que vai dizer assim, ó. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhados. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temorosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todos nós, de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus e de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. E olha que engraçado, quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos escravos, disseram eles. Porém, José respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam, agora observam aí, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Meninas, falar de José é muito lindo. Eu fico pensando se é uma pessoa que tem motivos, meninas, motivos para realmente se sentir injustiçado, se sentir magoado, realmente é José. Porque a história de José ele é um marco para todas nós cristãos, porque mexe muito na área familiar, no núcleo familiar. E quando mexe com as pessoas que deveriam nos proteger, das pessoas que deveriam cuidar de nós, das pessoas que têm o nosso sangue, dói muito. Eu não sei se alguém que está aqui comigo já sentiu a dor de algo familiar. Um tio, a mãe, o pai, o irmão. Algo que uma pessoa muito próxima, que você também poderia considerar como irmão, um cônjuge, né? Um namorado, aquelas pessoas mais próximas. E José ele vai nos mostrar que ele foi odiado pelos irmãos,
ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi separado do seu pai que ele amava tanto, que era Jacó, ele foi injustiçado no Egito, ele foi preso sem ter culpa nenhuma. Então, o coração de José era para ser um coração amargurado, porque a história dele é contada por processos longos, não é processo pequeno, não. É situações, nós olhamos ele lá lá na frente, aqui, né? Nessa história que nós vamos contar aqui, nós vamos falar sobre esse cenário, esse último contato de José aqui com os irmãos. Mas antes de chegar aqui, eu quero dizer para você que sim, nós temos condições de se manter dignas, se manter puras, se manter sendo uma pessoa boa, mesmo que o mal chegou sobre a sua história. Você não precisa se tornar o mal, você não precisa se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa que queira pagar até o mal com o mal. José ele vai nos ensinar que ele teve tantos motivos, mas ele tinha algo muito lindo. Ele era um jovem, um adolescente quando tudo aconteceu na vida dele. Ele tinha apenas 17 anos, quando ele foi vendido como escravo. E aí a história conta, a história eu já até pesquisei aqui pra gente me falar, que eu queria falar assim bem certinho pra vocês. A história vai contar que José, o tempo que ele ficou, o tempo todo que deu dele ser governador até ele ser vendido, ele tinha 17 anos. 17 aninhos quando aconteceu tudo isso. Então, a primeira etapa de vida da história de José começou na adolescência mesmo. Então, a adolescência dele, até então, ele era aquele queridinho, né, do papai, aquele que viveu uma história linda com o seu pai, amado porque era filho de Raquel, estéril, que não podia ter filhos, então foi muito amado. Até ali, por mais que tinha toda a desavença com os irmãos, ele viveu uma história familiar ali, no contexto familiar, bem até. Mas quando na fase da adolescência ele se vê sendo odiado pelos irmãos e vendo próprios irmãos levar ele para ser vendido. O processo dele, meninas, entre tudo que eu falei para você, até ele virar governador, foi 13 anos. Foi com 30 anos, apenas com 30 anos, ele foi ser governador. Ele ficou 13 anos nesse processo, até o tempo dele ali escravo, da prisão, de todo aquele processo foi 13 anos. Ele ficou sem ver o pai dele por 22 anos. Ele teve todo esse processo da história dele vinculada com muita dor, muita injustiça. Mas José ele se manteve firme em Deus. Ele não deixou a essência dele morrer no processo. E eu tiro tantas lições porque eu falo, Senhor, às vezes eu olho situações que às vezes nem é tão grave. Às vezes situações familiares que não é nem tão grave assim e nós nos apegamos a viver uma vida inteira sem resolver questões que precisam ser resolvidas. Porque às vezes nosso coração se apega apenas no ato em si e não consegue elaborar todas as questões e vivemos trancadas, às vezes, numa dor e deixamos de viver algo bom e deixamos de ter a nossa melhor essência. Eu lembro que na segunda live nós falamos bastante sobre o lixo, a questão do incômodo e da chateação. No âmbito familiar é assim. Tem pessoas familiares que realmente é impossível viver. Mas tem coisas familiares que nós,
cometemos ou que cometemos conosco, que é preciso resolver e deixar lá para trás. Se você ver a história de Jacó, antes de José, que é pai de José, Jacó teve um problema com o irmão. Ele roubou a bênção do irmão, junto com a sua mãe Rebeca, eles ali enganaram Isaac. E aí Jacó, o que acontece com Jacó? Jacó, ele foge. E aí Jacó, ele vive toda a história dele, só que dentro do coração dele, ele tinha uma questão a resolver que era com o irmão dele. Ele sabia que ele tinha feito algo grave com o irmão dele. E ele viveu com a culpa. Ele viveu com um sentimento de culpa de uma questão familiar por muitos anos. Até quando ele vê que já tinha construído a sua família, que já tinha trabalhado tempo, que já tinha combinado com Labão pelo casamento de Lia, pelo casamento de Raquel. E aí quando ele vê que as questões que deveriam resolver já tinha resolvido, ele voltou e falou, não, eu preciso resolver minha questão com meu irmão. E ele tinha tanta certeza que o irmão dele tinha ódio dele, raiva dele, que quando vai acontecer esse encontro, ele até fala, ele separa a família. Porque ele fala, deixa eu ir primeiro, vocês ficam aqui, depois vocês vão, passa vocês... Ele faz toda uma situação, porque ele foi até mesmo pensando que poderia morrer. Porque ele sabia o tamanho do mal que tinha feito contra o seu irmão Esaú. E o sentimento, por mais que passou anos e anos, ele construiu família, não passou, a dor continuava aqui, da culpa, daquilo que ele tinha feito. Mas quando eles... Ai, eu acho tão lindo, eu não sei se eu marquei aqui qual versículo que vai falar. E aí, quando, gente, eles vão... Aqui, a reconciliação de Esaú e Jacó. Jacó levantou os olhos e viu Esaú, aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e colocou as servas e seus filhos delas à frente, e Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Então ele foi por... Jacó passou à frente e, ao se aproximar de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Ficou se curvando. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, e pôs aos braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Eu fiquei pensando, meu pai, como a alma de Jacó foi liberta por receber tamanho perdão. Eu não sei se você está aqui, você já foi perdoada por alguém que você já feriu, por alguém que você foi injusta. A sensação de ser perdoada é realmente de misericórdia. É um alívio. É um alívio. É uma sensação de libertação, de misericórdia, de amor profundo. Eu já fui perdoada. Na verdade, né? Para quem é casada, para quem vive uma vida com uma pessoa, sabe que o perdão ele tem que fazer parte, porque senão não há casamento. Casamento é um perdão sempre. E quando você erra com alguém, erra com o seu filho, erra com seu marido, erra com a sua irmã, erra com alguém que você ama e a pessoa olha para você e realmente ela te perdoa sem te cobrar mesmo, falando, tá tudo bem, eu te entendo. Você consegue arrancar uma dor. Jacó, ele fez todo aquele trama e na hora que ele se ajoelha 7 vezes ali, tipo, pedindo misericórdia, eu sei que eu errei. Esaú não o excitou, ele abraçou e o beijou. E os dois choraram. E aqueles irmãos foram reconciliados. Não houve questionamento. Por quem foi que errou? Por que você fez? Porque a palavra não falou que primeiro eles acertaram ali as contas, falando. Não, foi direto num abraço. É o abraço que falava, já que não tinha como voltar atrás a história. Não posso voltar atrás, mas posso dizer nesse abraço que eu me arrependo
Eu vim resolver. Jacó poderia ter vivido o resto da sua vida lá com a sua família, mas ele não quis fazer isso. Ele quis resolver porque dentro dele não adiantava ter construído tudo, ter tido dinheiro, rebanho, ter um encontro com Cristo sem resolver algo que doía. E ali ele foi perdoado. Passou todo esse tempo, né? Ele segue o caminho dele agora em paz, Esaú também. Aí agora acontece com a família dele. Agora é os filhos dele, os filhos de Jacó, faz isso com o próprio irmão. E separa o grande amor, a grande espera de Jacó, que era José, separa esse amor de pai e filho. Assim como Jacó foi separado, né, da época lá da sua mãe, porque depois que ele faz isso, Jacó, depois que Jacó sai, traz o seu irmão, ele nunca mais vê a sua mãezinha, Rebeca. Então, Jacó, ele viveu uma história, a história de Jacó, até estava comentando com meu esposo, eu falei, como Jacó sofreu, porque Jacó viveu muitos anos também com os familiares nessa confusão toda. Então ele ficou um tempo sem o irmão, sem o seu pai, sem sua mãe, aí depois se reconcilia com o irmão. Agora acontece isso com a família dele, ele fica anos sem ver o seu filho José. E José agora criança, adolescente, se vê traído pelos irmãos. E aí eu acho interessante que quando acontece de os irmãos de José ir atrás de mantimento no Egito, e quando eles reconhecem quem é José, que é o irmão que eles tinham vendido, eles têm muito temor. E aí o que acontece? Vamos ler aqui também, tá? Que eu acho bem legal essa parte. Aqui, ó. O 43, Gênesis 43. A fome se agravou na terra de Canaã. Vamos deixar um pouquinho mais, tá? Não, não é o 43, não. Vamos seguindo. 45. Olha que legal. José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? A preocupação dele, né? Imagine, irmãs, ele ficou 22 anos até esse reencontro com os irmãos. E a preocupação dele, tipo, ele já não tinha mãezinha. Porque a mãezinha morreu, né? Aqui também já tinha morrido a Raquel. O que acontece? Ele já olha e já não tem a mãezinha. Aí a preocupação dele é o quê? Cadê? Meu pai tá vivo? Porque já o desejo de abraçar e ver o pai que ele amava tanto, né? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou diante para salvar a vida de vocês e de sua família, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi a vida de vocês e a de suas familiares, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês,
E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Por que eu li o primeiro texto e li o segundo? O segundo texto, que é o finalzinho, quando Jacó já morreu, e agora essa parte aqui, onde eles falam a primeira vez com José e reconhece que ele tá ali no Egito, que ele é o governador, e reconhece que é o irmão que eles venderam. Lembra que na live passada eu falei que, não sei se foi na passada ou na primeira, que eu não posso justificar o erro que fizeram, o mal que fizeram por mim. Toda vez que alguém fazer um mal para você, alguém que fez algo muito ruim e nós justificamos, é porque ele teve uma infância ruim, é porque os pais não deram amor, então ele acabou se tornando uma pessoa assim. Quando a gente justifica o pecado, o erro, o mal, o nosso cérebro, ele não entende isso. Ele precisa de coisa concreta. Ele errou. A pessoa errou sim. A pessoa, ela cometeu esse mal comigo. É nomeado o mal. Aqui, vocês vão perceber que a fala de José, ele tá tão anestesiado com tudo aquilo que tá acontecendo, porque a primeira vez ele não se mostra que ele era o irmão deles, e faz toda que ele vai e volta e tal, que quando ele dá aquele grito de socorro, minha alma não aguenta mais, ele, ao mesmo tempo que ele tá querendo muito ver o pai dele, querendo viver de novo, é como se fosse aquele menino de 17 anos ali dentro daquele poço, gritando por papai, papai, me tira daqui, socorro. É esse mesmo adolescente, agora com 30 anos, gritando pelo pai dele, pelo tudo que ele tinha vivido. Porque não foi fácil, irmãs. Foram 13 anos. E aí você pensa que esse grito foi solto, que tão alto que todo o Egito ouviu e foi assim um alvoroço todo, porque tamanho grito da alma, porque quando você não pode gritar, quando você não pode expressar sua dor, você pode ficar sobrevivendo, mas você não consegue viver o melhor dessa terra, enquanto não for lançado para fora a dor que te causaram. E aí, o que acontece? Ele começa a justificar. Olha o que José faz. Não sintam-se culpados. Foi plano de Deus, foi a vontade de Deus. Começa a querer poupar os irmãos dele, dizendo que é tudo plano do Senhor para minha vida. Como se fosse, é tudo por um grande testemunho, vamos dizer, tá? É tudo para poder salvar a casa. Esse mal, vocês teriam que fazer esse mal mesmo para poder vocês ser protegidos. É mais ou menos isso, ó. Porque ele, na verdade, não, ele fala que é isso, né? Ele vai dizer aqui, ó. Não fiquem aflitos nem furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. Foi Deus que quis assim, que vocês me vendessem, que eu viesse aqui. Porque, na verdade, eu acredito que José, todo esse tempo, ele se agarrou nisso. É o plano do Senhor eu viver isso. Senhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou continuar guardando a minha essência. Na verdade, o Senhor tem algo maior sobre tudo isso, eu vou confiar. E ele tinha muita fé, muita confiança. José era um menino de coração muito puro, muito amável. Ele não permitiu se rancorar, mas ele sabia o tamanho da falta que a família dele fez para ele, o tamanho da dor, que não tinha dinheiro que pagasse, riqueza que pagasse a falta de abraçar o pai dele, de ter o pai dele. O quanto foi roubado isso dele. Só que aqui ele está justificando, está falando, não, foi tudo a vontade de Deus, era necessário, porque senão não ia ter como vocês serem protegidos agora, porque essa fome que fazia apenas 2 anos, quando de fome a terra estava passando por esse processo de fome, ia ter mais 5, porque era 7 anos. E aí passou-se anos, meninas, passou-se anos, e aí o que acontece?
Jacó vem, se reencontra com José, e foi aquele amor, aquele reencontro. Novamente, Jacó, Deus dá, eu falo, gente, Jacó, ele foi um homem forte, porque quantas dores, quanto esse homem chorou. Eu falei, gente, ele chorou anos pela falta da mãe dele e a falta do irmão e do pai, né? Aí agora ele chora anos pela falta do filho que ele amava tanto. Então a vida de Jacó foi uma vida muito sofrida, né? E aí você vê que a história vai contar que agora Jacó passa todo esse tempo, eles ficam lá no Egito, né? Eles ficam lá por um bom tempo. E o que acontece? Jacó morre. Só que o que acontece com os irmãos de José? Eles passam todos esses anos, foram 17 anos, tá? 17 anos que Jacó ficou ali no Egito. Então Jacó ele veio, né? Os irmãos José manda trazer Jacó, Jacó se encontra e eles ficaram, José e Jacó ficaram ali no Egito 17 anos, os dois ali. Só que Jacó, que é o versículo que nós lemos, Jacó morre. E Jacó, antes de morrer, ele chama todos os filhos, ele lança a bênção para todo mundo. Aí ele faz um pedido para José, fala, José, eu quero que você me leve para a terra dos meus pais, Abraão, do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, me leva para ser sepultado lá na terra de Canaã, na terra que foi comprada do Egito lá, eu quero ser sepultado lá, me promete isso. Então José faz isso, pede para Faraó e ele vai até a terra dos pais dele, no sepulcro lá da família, e leva, mas vai todo mundo, vai toda a família, vai todos os irmãos, demora um bom tempo lá. E o que acontece? Eles volta todo mundo. Quando volta, os irmãos deles têm a certeza que agora José vai se vingar do mal que nós fizemos para ele. E aqui que eu quero dizer para você, que quando você começa a justificar algo, aquilo ainda fica dentro de você. Você justificar para alguma pessoa o mal que você fez, e a pessoa só falar, tá bom, tá desculpa, você não deixar claro, eu fiz isso para você. O que eu fiz não foi certo. Eu pequei, por causa disso você teve essa consequência. Eu sei dos meus atos, me perdoa. Eu sei que eu não poderia ter feito isso. É assim que a gente faz. E nunca foi feito. Passou-se 17 anos, os irmãos não fizeram isso. Eles simplesmente ficaram impactados com a conversa com José. Fala assim, não, José tá falando, né? Mas será que ele... Como assim? Ele ficou todos esses anos... Será que ele realmente perdoou? Então, todos esses 17 anos vivendo lá, os irmãos ficavam com aquele sentimento, o mesmo sentimento que Jacó tinha com o irmão Esaú. De tipo, eu tô com dívida ainda, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu preciso... Então os irmãos ficavam lá, todo mundo lá no Egito, mas Jacó estava vivo. Então os irmãos ficavam felizes ali, nossa, não vai acontecer nada com nós. Mas quando Jacó morre, eles têm certeza que José vai se vingar. Que eles não recebem o perdão de José verdadeiro. Ele acha que José, no final, estava fingindo que tinha perdoado. Mas José tinha perdoado verdadeiramente. Só que quando nós não nomeamos o mal que a pessoa faz, nós não falamos para a pessoa, você realmente me fez sofrer. Realmente você foi uma pessoa que me tirou isso, me tirou aquilo. Mas eu te perdoo. Mas quando a pessoa sabe a consequência pelo mal que fez, ou quando eu sei o mal que eu fiz para alguém, aí sim a coisa começa a mudar de lugar. A pessoa se sente perdoada também. A Adriane deixou claro que o mal que eu fiz para ela, eu sei que a misericórdia dela foi grande. Eu sei que só Deus para fazer com que ela me perdoasse. Ai, nós realmente aquele sentimento de que fomos perdoados, porque tínhamos sim uma dívida com aquela pessoa. E aí José, ele chora de novo. Olha que legal, depois passou 17 anos, José, quando os irmãos dele, foi o primeiro versículo que nós lemos, tá? Vou ler de novo para vocês entenderem. Vocês estão conseguindo entender aí a história?
Por que eu tô falando de perdão? Porque o perdão, ele precisa ser elaborado. O nosso cérebro, a nossa mente, ele precisa entender o contexto. A Adriana é uma pessoa que já morreu, não tem como resolver. Já falei pra vocês aqui, ó. Você é uma pessoa que já morreu, uma pessoa que não tem como você conversar mesmo, mas ainda há um questionamento de você pedir perdão ou de você perdoar a uma pessoa. Você precisa fazer algo para que elabore tudo que foi perdido e o tanto que você está se entregando de misericórdia para aquela pessoa. Falei, eu decido porque o Espírito Santo me ajuda, porque assim, a live anterior nós falamos, assim como Jesus me perdoou, eu sou capaz de perdoar. Perdoados estão os seus pecados, sigam contra mim. Eu não, dívida nenhuma você tem mais, já te perdoei, porque eu sei o tanto que Jesus já me perdoou também, e quanto que eu já errei com pessoas também, e foi muito bom receber perdão. Porque eu falei algo, mas o perdão nem se compara com o que fizeram, mas aqui não é sobre tamanho do mal, porque cada um vai ter sua colheita, né? Aí colheita, depois da colheita dos irmãos, aí a história vai mostrar a colheita de cada um, tá, gente? Porque teve uma colheita de tudo isso. Mas o perdão é perdão. Perdão, a sua dívida com o caminho não tem mais, pode seguir o seu caminho. E olha que legal, ó. Vou ler de novo. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temorosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizermos. Eles sabiam o mal que tinha feito. Por mais que José falou, não, foi plano de Deus, tal, eles sabiam dentro deles, não, a gente fez muito mal para o nosso irmão, muito mal. Então eles viviam com essa culpa. E eles também queriam resolver isso. E aí, por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram. E aí, aqui tá dizendo que o pai dele, que escreveu uma carta, Jacó escreveu uma carta pedindo por misericórdia, José perdoa. Mas a gente não sei se foi que foi Jacó mesmo que escreveu, ou se foi os próprios irmãos com medo, né? A Bíblia não vai falar. E mais uma vez, porque era uma questão ainda que passou-se 17 anos, mas não estava resolvido, né? Não estava elaborado, certo? E aí o que acontece? Cometeram por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos de Deus e de seu Pai, suplicamos que você perdoe os nossos pecados. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. E esse choro, irmãs, ele já é um choro realmente que lembra que eu falei que nós temos as lembranças? É um choro porque ele sabe muito bem, ele começou a ver, foi muito mal que eles fizeram para mim mesmo. Porque Deus, ele é dono de tudo, tá? Às vezes questionamos a maldade do homem, fala, nossa, mas foi plano de Deus? Não, o Senhor não tem pacto com o mal, mas é que o pecado, ele tá aqui na humanidade. As pessoas escolhem o mal. Mas não é porque eu fui afetada pelo mal que o plano de Deus não vai acontecer na minha vida, na minha história. Se alguém chegou na sua vida e trouxe um mal para você, não quer dizer que Deus não tem um plano lindo para sua vida, para sua história, que a proteção e a mão de Deus fosse o suficiente para que você chegasse até aqui. E que hoje, nessa live, entendesse que você é capaz de perdoar, mas que aquela pessoa também colherá o mal que fez. Porque o Senhor, Ele é justiça, é Ele que é a nossa justiça, é nele que nós confiamos. E aí vai falar assim que José chora. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram. Com o rosto no chão diante de José, somos seus escravos. Já chegaram e falaram assim, não precisa nem tratar a gente mais com todo amor, com todo carinho, não, porque eu já sei que você fazia isso só por causa de Jacó, mas se você já não nos matar, tá bom, podemos ser escravos seu, mas nos perdoa, porque sabemos o mal que fizemos
para você. Aí, José agora ele abre o coração e ele fala, olha que lindo. José, porém, respondeu, agora sim, não tenho medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês, agora ele fala, vocês pretendiam me fazer mal. Não, numa outra tradução, fala que vocês me fizeram muito mal. Vocês, realmente, o que vocês fizeram me machucou muito, né? Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. E aí sim, ele nomeia esse mal. Ele vê que os irmãos realmente já precisavam entender que José tinha consciência. É como se os irmãos falassem, parece que José, ele não é possível. Aí José nomeia, sim, vocês tramaram muito mal contra mim. O que vocês fizeram foi muito ruim. Eu sofri muito com tudo isso. Mas mesmo com todo esse mal, Deus transformou em bem. Olha que coisa linda, irmãs. E aí sim, os irmãos entendem, nossa, ele realmente, ele sabe o quanto, sabe mesmo. E na verdade, ele usou de misericórdia, ele realmente nos perdoou. E ele continuou tratando com bondade os irmãos dele até o último dia da vida de José. E é isso que eu quero dizer para mim e para você essa história. Eu não sei o tamanho da dor, muitas vezes, que você tem que lidar, com sentimentos que você tem que lidar, com coisas do passado, de pessoas que pode ser até o presente, que tem te feito muito mal. Assim como José, ele conseguiu manter a sua essência, José, ele conseguiu tratar com bondade até o último dia da vida dele com os irmãos dele. Foram anos de sofrimento, mas ele conseguiu permanecer sendo uma boa pessoa. E o Senhor o honrou, o Senhor esteve com ele, porque Deus, ele é um pai presente. Eu acredito que se você olhar para a sua história, quantos livramentos Deus já deu para a sua história? Teve muito choro, teve muita dor, mas Ele estava lá como um bom pai. E assim como nós perdoamos, nós fomos perdoadas. Quero voltar a falar sobre isso. O Senhor nos amou, nos perdoou. Quem seríamos eu e você? Quanto mal eu já poderia ter feito para muita gente se o amor de Jesus não tivesse chegado em mim. Eu com certeza, irmãs, acho que nem nessa terra eu estaria mais. De tamanha maldade que eu pensava, tamanhas coisas arrogantes que havia dentro de mim. Nós olhamos aí, ó, vocês podem olhar a sociedade como que tá. Cada vez mais se alimentando da amargura, se alimentando do mal, do ódio. Porque não finge que perdoou, finge que tá resolvido, mas no final, quando vem um gatilho, quando vê uma situação, as emoções gritam e a pessoa não pensa, nem pensa, na verdade não pensa, ela faz o mal mesmo. Não consegue controlar. E depois que o mal já está exposto, por mais já foi, agora vem as consequências. Então, quando falar de perdão, irmãs, é algo libertador, é libertador da nossa alma. Temos que levar a sério. Não é questão de ser boazinha, não é questão de merecimento. É princípio bíblico, é paz à nossa alma, é livramento de viver uma vida de ansiedade, de angústia. E por isso, essa história tem que nos inspirar. Essa história tem que nos inspirar. A palavra de Deus, ela tem que nos inspirar. Ela tem que nos fazer sentido para nós. Cada vez que você fechar os olhos, você se vê numa cisterna, ali que nem José ficou. Às vezes você é separado de algum parente por causa de uma calúnia, separado de pessoas que você amava por causa de um irmão, por causa de alguma situação. Fala para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a resolver isso. Ele vai te direcionar, não é ninguém que vai falar, vai lá e faça isso, faz assim. Não, o Espírito Santo ele vai te direcionar. Assim como direcionou Jacó. Jacó estava com a sua vida pronta, mas ele falou, não, eu preciso me acertar com meu irmão. Eu sei o mal que eu fiz pro meu irmão.
E ele teve tanta misericórdia, irmãs. Esaú foi, abraçou e o beijou. E ali estava perdoado os pecados de Jacó contra o irmão. Que coisa linda. Eu fico pensando, meu pai, como foi maravilhoso. Que eu e você possamos também conseguir liberar perdão para essas pessoas que nos fizeram mal, dívidas contra nós. E se você foi o causador de alguém que você o fez mal, que você se sente com uma dívida, ora ao Senhor, fala: Senhor, eu quero resolver isso, eu não quero mais viver anos que nem Jacó, eu quero ter a coragem dele de ir lá e pedir perdão para que eu possa ser livre por completo desse peso, porque o errar, irmão, é humano. Se eu olhar para a Adriane de 20 anos atrás, mas tem coisa que eu jamais falaria para alguém, eu jamais agiria. Com a maturidade e com o contato com Deus na minha vida, eu mudei muito. Então hoje eu tenho capacidade sim de pedir perdão e de realmente também não viver numa culpa. Porque os irmãos de José viveu numa culpa muito grande, por mais que estava do lado do irmão, mas sabia, tinha feito tanto mal pro irmão, pro pai dele. E aí quando ele se vê de novo, recebendo a bondade de José, eu acho que é o mesmo abraço de Esaú para Jacó. Eles se sentiram abraçados e perdoados, e aquele fardo do mal vai embora, da contenda da família. Mas vai ter familiares que realmente não vai dar pra gente estar vivendo junto todo dia. Não vai dar mesmo. Tem pessoas que são difíceis mesmo. Mas tem casos que o Senhor vai pedir para mim, para você resolva, perdoa, deixa. Não tô falando pra você conviver. Quem não assistiu as outras lives, assiste. Nós falamos sobre isso também, sobre conviver. Será que precisa conviver? Nós falamos um pouco sobre isso. Não é questão disso, é questão de resolver, elaborar todo o mal que foram feito para mim ou que eu fiz para alguém. E conseguir tirar essas malas e conseguir ser uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa leve, de cabeça erguida. Porque quem nunca fez alguém sofrer? Quem nunca não falou uma palavra para alguém que machucou? Todos nós, né? Somos humanos. O único perfeito dessa terra foi Jesus. Mas ele conhece o nosso coração. Se em nosso coração tem o desejo de resolver algo, se no nosso coração tem o desejo de liberar perdão, ele é o único capaz de fazer isso por nós. Então nós vamos orar, vamos terminar essa live orando. E se você pensou em alguém, se você tem alguma questão, continue orando. Adriana, eu não me sinto ainda totalmente preparada, mas não pare de orar. Não esqueça isso. Não esqueça de fazer isso por você. É um princípio do Senhor. Na oração ele vai falar: perdoe todos aqueles que têm te ofendido, assim como eu tenho te perdoado. Tá? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração se você puder. Senhor, nessa noite, estamos aqui na sua gloriosa presença, Pai. Somos pequenas, somos limitadas, somos humanas, totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Nessa noite, Pai, eu não sei como que está o coração das minhas irmãs, eu não sei quantas feridas carregam, Senhor, o coração delas. Mas essa live, esse momento, Pai, é para que pudéssemos ter alívio através da Tua palavra, através da Tua instrução para nós. Assim como Jacó conseguiu resolver sua questão com seu irmão Esaú, assim como os irmãos de José conseguiu se sentir perdoado pelo mal que fez com José, Senhor. Nós pedimos que a Tua palavra nessa noite, Pai, transforme os nossos corações, convença a nossa alma, liberta-nos da culpa. Ai, Espírito Santo, eu peço que cada um que assistir essa live possa se sentir abraçado pela Tua palavra, fortalecido e capaz de perdoar o mal que chegou,
as faltas, as dores, as angústias, as lágrimas que foram muitas vezes de dor, de sofrimento, que causaram sobre essas vidas, ó Pai. Que o teu amor supere tudo isso, o teu amor na cruz, o perdão que nós recebemos na cruz seja capaz de nos fortalecer para perdoar quem tem nos ofendido e que possamos ter a ousadia do teu Espírito Santo para falar, para resolver questões que precisam ser resolvidas. Pai querido, só o teu Espírito habitando em nós, seremos capazes de sermos livres do rancor, das mágoas, do ódio. Tira, Senhor, os lixos. Tira, Senhor, os lixos emocionais, Senhor, que carregamos, que nos torna muitas vezes pessoas agressivas, pessoas fechadas, pessoas amarguradas. Pai querido, que essa bênção alcance todas nós, que essa bênção alcance, Senhor, quem tem nos ofendido. Dê força para as minhas irmãs, Pai. Dê instrução para elas, Espírito Santo, para que elas possam tomar as melhores decisões, sabedoria, falar, resolver, e que sejam quebradas, Senhor, cadeias familiares, cadeias de discórdia, onde o inimigo fez arruaça, onde o inimigo trouxe tanta maldade, Pai, nas famílias, que possam, Senhor, ser restauradas e que possamos sentir, Senhor, o teu amor, porque o teu amor é perfeito, ele é o único capaz de transformar, Senhor, as nossas vidas. Amém. Amém. Obrigadas, meninas, por mais uma noite. Vocês gostaram? Aprenderam aí um pouquinho da palavra do Senhor? Leiam em casa, meditem na palavra do Senhor. Ela é a única que é capaz de nos... Irmãs, eu falo, não tem lugar. Não tem lugar mais lindo. Não tem. Não tem. Quando a gente... Tem coisas que só nós sabemos. Ninguém sabe. E o único lugar que a nossa alma vai conseguir sentir paz e conseguir se alimentar para tomar decisões certas é na palavra de Deus. Nunca abrir mão disso. Mesmo na correria da nossa vida, mesmo tantos afazeres, não abre mão de estar neste lugar. Não abre mão do céu. Um beijo. Até a última live de perdão vai ser... Eu vou ver se eu consigo na quarta, tá? Mas eu vou avisando vocês no grupo. Um beijo.